das atualizações da SAF do Vasco. Parece que depois do que a gente trouxe por aqui no último final de semana, tudo aconteceu como a gente informou, né? Vocês viram diversas notícias em relação à política do Vasco. Vocês viram a reunião do Conselho, que ontem foi para deliberar a reforma do Estatuto. É legal a gente pontuar aqui que dentro da nossa apuração, a gente abordou muito mais a venda da SAF do que a reforma do Estatuto propriamente dito. E as pessoas começaram a confundir, as pessoas começaram a pautar uma coisa na outra e achar que uma coisa dependia da outra com a reforma do Estatuto. A reforma do Estatuto é uma coisa. A venda da SAF e o que estava acontecendo com o que eu trouxe aqui é outra. Ontem a gente viu algumas questões e eu me aprofundei um pouco mais, principalmente nessa questão da reforma do Estatuto, e vou dar minha breve opinião aqui sobre os pontos mais polêmicos, tá? Questão da quarentena, em que você trabalha no associativo, vai participar da venda e não pode trabalhar na SAF durante 5 anos. Sou a favor de manter a quarentena. Não vejo problema nenhum em manter a quarentena. Claro que você vai perder alguns bons profissionais que estão ali dentro do Vasco, estejam em cargos estatutários ou não, mas eu acho que para a lisura do processo é muito importante você não ter esse conflito de interesse. E lembro de Luiz Melo, por exemplo, que participou da venda da SAF e depois foi trabalhar na SAF. Eu me recordo de forma cristalina que à época fui muito contra isso. Não só porque o Luiz Melo é Flamengo. Isso aí eu tô cagando. Se o cara é profissional, seja lá qual time ele torça, o importante é ele ser profissional e ele fazer o trabalho dele bem. O problema é que o Luiz Melo, além de ser Flamengo, era um péssimo profissional. E isso ficou comprovado com tudo que aconteceu. Então me lembro muito bem de ser contra isso, enquanto muita gente normalizou a época. E vou manter a minha opinião aqui. Acho que quem participa da venda da SAF não pode trabalhar na SAF. Porque é igual aquele meme do Homem-Aranha. Um apontando para o outro aqui. E acho que está errado mesmo. Tem que manter a quarentena, na minha opinião. Vou para o outro ponto. Remuneração dos presidentes e vice-presidentes que trabalham de forma exclusiva. Já disse para vocês, na minha opinião, acho correto. Se o cara para a vida dele para ser presidente do Vasco e trabalha exclusivamente para aquilo ali, não ganha dinheiro por fora, não tem outra fonte de renda, trabalha dia e noite para o Vasco da Gama, ele tem que receber um salário. Ele tem que receber uma remuneração. Até para que não só ele seja responsabilizado em caso de gestão temerária, mas também ele não se sinta seduzido por falcatruas que fizeram parte da política do Vasco há muito tempo. Compreende? Outro ponto, exclusão do sócio geral. Era um outro ponto que estava sendo muito discutido. Não concordo. Assim, isso para mim é fechar mais o clube ainda. Sócio geral é um sócio mais barato, é um sócio que tem uma baixa adesão, porque pouca gente de fato se associa dessa maneira, mas para o cara que quer ser um participante da vida social do clube, o sócio geral era importante. Então eu não vejo motivo para excluir essa categoria, muito pelo contrário. Outro ponto também debatido, fim da meia entrada dentro do sócio estatutário, daquele cara que é sócio geral também e tudo mais. Cara, o Vasco hoje é um clube que de maneira associativa oferece tanta pouca coisa para o seu sócio. Por que tirar a meia entrada dentro dos jogos e tudo mais? Acho bobeira. Já não tem uma gama enorme de sócios estatutários que façam a diferença, ainda mais com uma próxima reforma, que você vai ter 50 mil lugares, por exemplo, em um novo São Januário. Então, acho bobeira nesse sentido. E é isso. Assim, é isso. Eu acho que esses são os pontos, vocês que estão aí no chat podem até... o outro ponto, o Wesley no controle. E o empréstimo sem passar pelo conselho? Depende do valor, cara. Depende do valor. Se for um valor baixo, que não vai comprometer o clube, eu acho que às vezes você tem que tomar decisões administrativas que são necessárias. Assim, e dependendo do valor, são necessidades operacionais ali, do momento. Agora, de forma geral, quando eu falo isso, por quê? Porque toda vez que você vai chegar, vai falar assim, como gestor, né? Vou fazer um empréstimo em
se tratando da política do Vasco como ela é, esse empréstimo que talvez e às vezes é realmente necessário para o clube, às vezes não vai ser aprovado por politicagem. Isso acontece, tá? Então, tudo isso, inclusive, vai ser acabado quando a venda da SAF acontecer. Porque quem do associativo, quem é o presidente que vai querer fazer altos empréstimos para poder endividar o associativo? O Vasco é SAF. O Vasco é SAF Futebol, Sociedade Anônima do Futebol. O Vasco está praticamente vendido apalavrado verbalmente, vou falar mais sobre isso em breve. Então, essa questão em si, ela não vai ser importante. O ponto, aí sim, já interligando para a venda da SAF, que sim, tem que ser discutido e tem que ser acelerado nesse sentido, é a possibilidade de você vender 90% e ficar só com 10%. Porque a proposta do Marcos Faria Lamáquia é comprar 90%. Então, diante de tantos questionamentos e de tantas discussões que aconteceram no Conselho, a mais importante de ser acelerada e, na minha opinião, a mais simples é essa. Porque aí você coloca os 90% sendo comercializados, o investidor já declarou que a proposta é para comprar 90%, o investidor já tem em contrato os 90% para comprar, então você só vai conseguir assinar a venda definitiva quando a reforma do estatuto sair. Esse é um tópico. Então você pode, dentro dessa porcentagem, avaliar, reformar esse tópico para que a venda aconteça. Se tiver alguém implicando com isso, aí sim é a pessoa que está tentando atrapalhar, tá? Mas, de forma geral, o que eu posso dizer para vocês é que aconteceu tudo o que aconteceu nos últimos dias. Olha, vou trazer uma informação aqui. Eu respeito muito, tá? Todos os apuradores e tudo mais. E eu vi uma notícia ontem da galera do NT Vascaínos, que faz um trabalho muito legal, tá? Um abraço lá pra rapaziada. Eu tenho o maior carinho pelo Amadeu, do canal Amadeu Vasco. Tá sempre nas coletivas. Um cara que vem lá de Vigário Geral, de Jardim América, mesmo lugar que eu. Gente finíssima, me trata com o maior carinho. Falaram que a reunião de ontem tinha sido adiada, que eu informei no final de semana. Não foi adiada. A reunião aconteceu. E quinta-feira, ou seja, amanhã, vai acontecer outra. A reunião entre os representantes do Vasco e os representantes do grupo do Marcos Faria Lamáquia aconteceu ontem sim. E aconteceu para, mais uma vez, confirmar que o memorando de entendimento vai ser assinado. Amanhã vai ter outra reunião e o que eu ouvi hoje é o seguinte, no mais tardar, na semana que vem, esse memorando estará assinado. Sempre aqui, ó, Vasco da Gama, na GoCase, cupom Pedrosa, é só clicar aqui no link na descrição e também aqui no QR Code do canal do Pedrosa. Lá na KTO também tem aquele mercado que eu gosto, que é mercado de longo prazo. Ano passado, vou contar uma história pra vocês. Ano passado, eu quase ganhei 1.000 pilas colocando 50, porque eu botei 50 pratas que o Vasco ia ser campeão da Copa do Brasil. Na final, tava me pagando 600. Como eu acreditei que o Vasco da Gama ia vencer, eu perdi tudo. Mas eu quase ganhei, porque eu apostei em março que o Vasco seria campeão da Copa do Brasil no mercado de longo prazo lá na KTO. Então, tá aqui, ó. Só você procurar aqui direitinho, mercado de longo prazo lá na KTO. Eu acho que é uma boa dica para vocês, sempre com muita responsabilidade. E você bota um valor baixinho, brinca na Copa do Brasil. E aí, nesse sentido, a gente pode ver um Vasco, quem sabe, na final, beleza? E tem, óbvio, mercado de longo prazo também na Sul-Americana. Vamos ao sempre. E aí, para trazer outra informação aqui, que é muito importante, depois do que a gente trouxe aqui, que era a mais pura verdade, confirmado por diversos veículos, parece que alguns membros do grupo da Sempre Vasco, que estavam com o Pedrinho no início da gestão, começaram a fazer movimentos de reconciliação. O Pedrinho em si continua
muito chateado com tudo que aconteceu. Muito, assim, triste mesmo, enojado. Já usei essa palavra aqui e vou falar de novo. Ele tá enojado com a política do Vasco. Mas parece que alguns membros começaram a voltar atrás e olhar com um pouco mais de carinho para a situação. Então, o que eu posso dizer para vocês, mais uma vez, é que na próxima semana é muito provável que eu faça uma live aqui e a gente já esteja com o memorando de entendimento assinado. A partir disso, do memorando de entendimento, você já tem, inclusive, cláusulas de proteção para algum tipo de desistência. Exemplo qualquer. O Marcos Ferelamáquia assinou o memorando e desistiu do negócio. O Vasco ganha milhões com isso. Não vou saber falar o valor exato, mas é uma cláusula de proteção. E vice-versa, né? O Vasco também não pode desistir. Então, a partir de agora, é questão de tempo para esse memorando ser assinado. Tá... Gente, aconteceu. Assim, já está verbalmente acertado. O Marcos Ferelamáquia muito provavelmente vai ser o novo dono do Vasco, da SAF do Vasco. E essa é uma decisão do Pedrinho, que quer vender, que sempre quis vender, e vai fazer de tudo para que essa assinatura aconteça. O objetivo do Pedrinho é não só assinar esse memorando de entendimento, mas também sair um pouco nesse sentido da responsabilidade que ele tem dentro do futebol e focar completamente na reforma de São Januário. Tá? E é isso, cara. Eu acho que eu consegui trazer tudo aqui. Vocês podem colocar no chat aí se vocês têm alguma dúvida também. Que eu talvez tenha esquecido de falar aqui, mas durante toda essa discussão aí no Twitter, Instagram e tudo mais, cara, foi muito engraçado essa semana, mano. Porque um desses perfis, assim, aleatórios que aparecem, né? O cara te marca ali, o cara fala teu nome, aí o pra você aparece, tal. Eu achei muito engraçado. Eu achei, assim, no mínimo hilário. O cara questionou, de alguma maneira, falou que achou curioso o fato de eu ter falado com o Lamáquia no Natal. Aí eu falei assim, o que esse cara pensa, mano? Assim, o que esses imbecis pensam? Porque o cara acha mesmo que eu colocaria na minha matéria uma aspa, e se diz comunicador, tá? Se diz comunicador, jornalista. Ele achou que eu tinha colocado na minha matéria uma aspa de um dos maiores empresários do Brasil, que eu mentiria comigo tendo uma chancela de SBT nas costas, comigo tendo uma chancela de Casa TV nas costas, uma responsabilidade jornalística enorme. Ele acha o quê? Que eu inventaria que eu falei com o José Lamáquia? Pra quê? Pra ser processado? Pra ser processado? Porque assim, o jornalista que inventa que falou com alguém, desculpa, duas coisas. Ele é mau caráter. Segunda coisa, ele é burro. Ele é burro. Porque se você inventa e dá publicidade para aquilo, que roda o Brasil inteiro, porque o meu alcance é nacional, roda o Brasil inteiro, que você falou com alguém, irmão, tu é burro, porra. Tu é burro porque tu tá manchando tua carreira, você tá passível de tomar um processo grave, entendeu? Quando você mente falando que falou com alguém, amiga, passível de processo. E aí, pô, eu fico pensando, aí o perfil aleatório, o cara se diz jornalista, se diz comunicador e tudo mais, falou uma merda dessa, cara, assim, questionando, e eu falei pra vocês aqui, eu falei, gente, vai ter o fulano A, vai ter o fulano B, vai ter o fulano C, inventando uma porrada de coisa. Uma porrada de coisa, já falei pra vocês 1000 vezes. Eu não preciso do Vasco pra nada. Pra nada. Minha vida profissional não gira em torno do Vasco. Não gira. Eu sou um cara que presta o serviço pra torcida do Vasco. A torcida do Vasco, sim. Eu preciso dela. Porque ela é, de fato, a minha fiel companheira. Agora, abrir mão do meu caráter jornalístico, do meu caráter como pessoa, pra poder inventar coisa, cara, me poupe. Assim, me poupe de uma maneira inacreditável, assim. Que coisa inacreditável. É gente que
que cria teoria da conspiração e tudo mais, meu amigo, o meu único interesse é ver o Vasco bem. Esse é meu interesse. É ver o Vasco vencendo. Eu não ganho ingresso. Eu não ganho camisa. E quando ganho é porque eles me mandam e falam assim, pô, legal você divulgar aí. Eu não tenho nenhum tipo de vínculo com o Vasco da Gama. E pode vasculhar minha vida toda. Vasculha essa merda toda aí, cara. Minha vida é um livro aberto. Não tem muita coisa não. Mas o que eu tenho é suficiente pra viver minha vida. Pra dar suporte pra minha família. Entendeu? Tem um rabo preso com ninguém. Nunca tive. Nunca tive, não vai ser agora. Entendeu? Então, porra, cara. É porque... Assim, aí o Faus Gui Jank, pô, Pedrosa, numa boa, por que tu dá atenção pra uma coisa dessa? Mas assim, por que eu dou atenção pra uma coisa dessa? Porque quando a gente tem caráter, a gente fica meio espantado com a falta de caráter das pessoas, entendeu? Então eu queria muito ser indiferente, mano. Eu queria ser mais indiferente. Pro cara que inventa coisa de você, pro cara que te critica de forma covarde, de forma baixa. Mas eu não consigo, velho. Eu não consigo, de fato. Assim, infelizmente eu não consigo. É muito triste.